Em algum momento você já se perguntou, será que Deus ele está me testando? Quem sabe você está passando por uma dificuldade, mas você não consegue enxergar nem entender o porquê você está passando por isso. Talvez você não fez nada para ocasionar isso, mas aí você se pergunta, será que Deus ele está me testando? E você sabia que a dificuldade pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual na sua vida? Eu falo isso porque eu já me senti completamente perdido. Já me senti como se Deus ele estivesse me testando. É sobre isso que nós vamos entender hoje, que as dificuldades elas são necessárias e elas vão nos fortalecer e nós vamos sair mais forte do que nós entramos. Então fica comigo nesse vídeo se você está passando por alguma situação e nós vamos entender como que Deus trabalha em meio às dificuldades na nossa vida. E em primeiro lugar eu quero compartilhar com vocês um versículo que me fez entender melhor as provações. E lá em 1 Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenham, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eu sei que pode parecer estranho você pensar como que eu vou ter alegria no meio da provação. E Tiago ele nos aconselha dizendo isso, você deve ter alegria no meio da provação. E essa visão do Tiago não é uma visão ruim, é uma visão boa. Porque ele quer que a gente enxergue que a provação não é algo que Deus ele está nos provando. Mas toda provação que Deus ele permite a gente passar é para acrescentar, é para que a gente possa crescer espiritualmente. Então não olhe a provação como uma dificuldade, mas olhe como uma oportunidade de melhorar. Porque se Deus estivesse permitindo algo na sua vida, não ia ser para você cair, mas sim para o seu fortalecimento espiritual. E Deus em todo o tempo, Ele quer fortalecer o nosso caráter, Ele quer elevar níveis espirituais na nossa vida. E Ele quer com que a gente pareça mais com Cristo. Então que a gente venha olhar as provações não como uma frustração, mas como uma oportunidade. A partir do momento que a gente caminhar, a gente vai começar a viver experiências extraordinárias e entender o propósito em meio a cada uma delas. Isso me faz lembrar de uma das maiores histórias que eu guardo no meu coração. Falando do pai da fé, nós lembramos da história de Abraão. Abraão, todo mundo sabe que ele iniciou a história não com as melhores pessoas do seu lado, mas foi com seu sobrinho. Deus ele pediu para Abraão sair da sua terra e Abraão seguiu todos os princípios de obediência a Deus. E principalmente quando Deus fez a maior prova, que pareceu que foi a maior provação. E pra gente a gente olha na visão humana, a visão de que parece que é o fim, mas aquilo que pra gente parece o fim, Deus ele quer que a gente enxergue com a visão que é só o começo, para que a gente possa se aproximar cada vez mais dele. Vai ter um momento que Deus ele vai pedir para Abraão sacrificar o seu filho Isaac. E essa história ela comove muito meu coração, porque Deus quando ele pediu seu filho Isaac era tudo que Abraão tinha. Abraão queria, não acreditou no princípio que Deus ele poderia dar um filho, assim como Sara até mesmo riu. E depois dessa situação que Abraão ele ouve a voz de Deus, ele sobe para sacrificar o seu filho Isaac em holocausto. Deus ele vai falar com Abraão e ele fala: Abraão, quando Abraão ia matar o seu filho, Deus ele fala ali para Abraão. E Abraão não matou o seu filho. Isso me faz entender que as maiores provações que a gente acha que é o fim, é só o começo das maiores bênçãos, dos maiores milagres, das maiores experiências que nós vamos viver com Deus. É importante a gente falar, quando a gente estiver de frente a uma provação, qual decisão que a gente vai tomar. Eu não sei o que eu faço, não sei qual caminho eu sigo, não sei para onde eu vou. E o que eu vou fazer? Lembre-se de Tiago 1,5 que ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todas dá liberalmente. Deus, ele é o nosso Pai. E um pai quer coisas boas ao seu filho, o pai nunca vai deixar o filho seguir um caminho sem direção.
Por isso é importante a gente ter a conexão com Deus, a conexão com o Pai. A partir que o filho tem uma conversa com o Pai, pode ter certeza que o Pai nunca vai deixar o filho seguir um caminho ruim. E através dessa sua oração que você fazer com Deus, pode ter certeza que você sai de caminhos ruins para passar por caminhos únicos e extraordinários que você vai viver. Caminhos de propósito, de paz e não de mal. Assim como os pensamentos do Senhor são pensamentos grandes em comparação aos nossos, assim é a história que Ele quer escrever de você, de mim, na nossa vida. Então lembre-se disso, que nenhuma provação que Deus dá, que Deus nos permite passar, é em vão, e sim está tudo debaixo de um propósito maior, um propósito que vai nos trazer um amadurecimento e que o nome dele vai ser glorificado na nossa vida. Mas você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? E a verdade é que Deus, ele não vai permitir que essa provação passe pela sua vida sem que for para te deixar mais forte. A sua visão determina onde você vai chegar. A mulher do fluxo de sangue, ela determinou a cura na vida dela. E para as pessoas que achavam que ela era uma pessoa imunda, e ela era ali, ela determinou a cura. Então a visão que ela teve, ela já se viu curada, já se viu tocando em Jesus. E foi isso que ela fez, ela julgou a sua fé de maneira tal, de maneira radical, e alcançou a cura. E na sua vida não é diferente. Deus tem permitido esse cenário para te deixar mais forte, para você se fortalecer nele. E principalmente para que você venha ter uma experiência e construir um relacionamento cada vez mais perto de Deus. Então lembre-se que nada disso que você está passando é um acaso. E sim é uma oportunidade que o céu ele tem dado para a sua vida, debaixo de um propósito transformador que Deus ele está trabalhando em você cada vez mais.